essa trajetória sua até chegar para se tornar um designer, depois das aspirações que você teve como ator, quando criança e tudo mais. Mas você falou de uma situação ali que foi meio adversa, que você passou ali um pouquinho antes da pandemia, ali um pouquinho antes de 2020. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Foi, exatamente. Né, eu terminei de contar ali minha história de querer ser ator, falando que eu cheguei naquele ponto que eu não sabia o que eu queria, né? E daí ali fazendo o ensino médio e pensando o que eu ia fazer, o que eu ia prestar. E eu realmente não sabia. Pensei muito em psicologia, que é uma área que eu gosto e tal, mas não sabia. Aí depois eu tava... Aí no final eu acabei me inscrevendo, inclusive na FUVEST, pra arquitetura, que eu tava indo nesse caminho. Mas aí ali em cima da hora mesmo eu percebi que não era arquitetura, que era design, que eu fazia as artes pra minha igreja, Sim. né, e tal, então já tinha contato com isso, e eu percebi que era aquilo que eu gostava e tal, então eu tentei aí entrar na faculdade de design, né, e apesar de ser uma pessoa aí, entre aspas, inteligente, né, na escola eu sempre tirava dúvida de muita gente, eu não era muito estudioso, mas eu sempre fui muito bem nas provas, tirava 9, 10, só que chegou no Enem e não deu certo. Você acha que deu aquele frio na barriga, na hora não conseguiu desenvolver aquilo que você esperava? Como é que foi isso? Não, assim, até que eu fiz a prova de forma tranquila, só que aí chegou o resultado e não foi tranquilo. Mas como é que foi esse resultado? Que não foi tão legal assim. Então, quando veio o resultado, né, e aí eu não conseguia entrar em nada público, não conseguia entrar em nada. E aí, acabou ali, né? Só que aí tinha o ProUni, né, que é pra você entrar em faculdades privadas pela nota do Enem. Sim. E aí, eu tentei usar esse recurso, me inscrevi em 2 faculdades pro curso de design, e aí eu consegui, eu passei. Caramba, eu passei, a primeira opção eu passei em 3º lugar, e a segunda opção eu passei em 2º lugar. Então ali, opa, tinha dado tudo errado, mas há uma esperança, agora deu certo. Aí você agora conseguiu foi. fazer a faculdade, pelo menos, né? Conseguir fazer o curso que você queria. Agora consegui. E aí, chegou o dia de me inscrever na faculdade, eu cheguei lá, não formou turma, porque eu tinha me inscrito para o período da manhã, no período da manhã não formou turma, só à noite. Tipo, não tinha pessoas suficientes para poder fechar uma turma. Não formou uma turma, então Caraca, que não droga. tinha como me inscrever. Mas até aí, eu tava tranquilo. Porque existia a segunda opção, que eu tinha passado, tinha formado turma, então, maravilha. Aí chega a segunda chamada, eu vou lá na faculdade pra me inscrever, eles falam, não, você não tá aqui no sistema. Você não entrou na segunda chamada. Porque rolou algum erro na primeira chamada, da forma que preencheram lá, que eu não entrei na segunda chamada. E aí, foi muito tenso, né? Porque eu queria entrar, era tipo assim, eu já tinha dado errado. Sim. Aí quando finalmente deu certo, deu errado de novo. Caramba. Aí quando ia dar certo, deu errado de novo. Aí você já pediu música no Fantástico, né? Que 3 vezes dá pra pedir música no Fantástico. Mas... De fato. E como é que foi isso, cara? Como é que ficou com a tua cabeça, com tudo isso? A gente tá falando de que ano, exatamente? A gente tá falando de 2020. Olha só, recente, o ano da né? pandemia ali. Um pouquinho antes de começar ali a pandemia, né? Isso, foi ali bem nesse período mesmo. Sim. Que aí quando deu esse erro, eu queria resolver, né? Queria entrar em contato lá com o ProUni pra ver isso, porque era um erro administrativo, de preenchimento, não era algo que eu não tava capaz, né? Só que eles só aceitavam ligação de telefone fixo. E eu não tinha telefone fixo. Hoje em dia todo mundo... Quase ninguém tem mais, né? Hoje em dia todo mundo com celular. A gente já tinha cancelado o telefone fixo lá em casa faz tempo, faziam anos. E aí ainda veio a pandemia e aí embolou tudo. Simplesmente não conseguiu falar, né? As coisas realmente não funcionavam mais, né? Como antigamente. Teve um período ali bem difícil, né? Eu sei também porque eu fiz meu mestrado na Universidade Rural nesse período, então era tudo muito mais difícil. Sim. Eu demorei para pegar meu diploma também da própria graduação. Então você, cara, nem imagino como é que ficou a tua cabeça depois de tudo isso. Deve ter ficado super frustrado, né? Não, ali eu realmente, assim... Frustrado foi da primeira vez. Uhum. Na terceira, depois que toda vez que surgiu uma esperança, ela quebrava. Sim. Né? Então, assim, eu fui realmente ficando sem esperança. Sem esperança nenhuma. Eu já tinha tido anteriormente alguns sintomas de depressão. Sim. E daí, no meio disso tudo, ali eu realmente não via mais esperança pra mim. Eu achava que, cara, eu não consegui entrar na faculdade, não vou conseguir ser nada na vida, eu vou ser um peso pros meus pais, não vou conseguir me sustentar. Já começa a passar um monte de coisa negativa na cabeça. Tu vê, poxa, tudo dando errado e você não pode... Coisas que vão além, né, da sua capacidade de poder resolver, né? Algo, assim, muito frustrante, né? Não, totalmente frustrante. E aí chegou num momento bem crítico, assim, realmente.
em que eu já não via mais esperança pra minha vida. Sim. E aí chegou um momento específico em que eu tava deitado na minha cama e eu já não via mais sentido nenhum na minha vida. Eu tava ali decidido a não continuar vivendo. E aí eu senti um toque de Deus. Eu senti Deus ali me dando uma certeza. Algo quente no meio daquela frieza toda. Alguma esperança no meio daquela escuridão, onde eu não via mais que tinha nada. Deus me deu a certeza de que tinha algo no meu futuro. Ele tinha algo pra mim, mesmo que eu não soubesse o que era ou quando ia acontecer aquilo, mas eu sabia que tinha algo. Caramba, Will, que incrível. E ali, no fundo do poço, veio essa luz de Deus, esse toque do Senhor. E eu continuei vivendo ali, até que, um pouco depois, eu vi um anúncio que me chamou muito a atenção. Um dia, scrollando o Instagram, como muita gente faz, eu vi um anúncio que me chamou muito a atenção. E tinha um astronautazinho, assim, um anúncio que tava escrito: você vai ler aqui, depois aqui, por último aqui. Se você... Aí tinha um menorzinho, se você chegou até aqui, clique em saiba mais e tal. E aí eu cliquei, e aí eu vi esse anúncio, já era o dia do evento. Iam ser 3 aulas ao vivo e gratuitas, como sempre. Né? Os 3 CPLs ali. Tem que ter. E aí tinha um desafio. Ele ia ensinar como mexer num programa novo, que era um tal de Figma, que na época ninguém conhecia muito. Hoje está começando a aparecer, né? Tem mais gente conhecendo, mas na época eu não conhecia muito. Então ele ia ensinar a usar esse programa e alguns recursos ali pra gente fazer um carrossel. E o melhor carrossel ia ganhar uma vaga na comunidade dele. E aí eu não tinha dinheiro pra entrar na comunidade, mas ali eu me empenhei, né? Eu assisti as aulas, acompanhei as aulas direitinho, apliquei tudo que ele ensinou e mandei meu carrossel. Eram 3 aulas, depois tinha um 4º dia, que era o dia desse julgamento aí, né? Da análise. E aí tinham 3 jurados, que eram clientes do Diego, e aí eles foram analisar os carrosséis, todos os carrosséis que mandaram, pra escolher qual seria o ganhador. Caramba. Né? E aí um dos jurados, inclusive, gostou muito do meu trabalho, meio que defendeu o meu trabalho pros outros, falou: nossa, olha os conceitos que ele aplicou aqui, isso e aquilo. Um monte de coisa que eu nem sabia que tava lá, mas ele tava falando, a gente deixa. Né? A gente fala, é isso mesmo. Vai questionar pra quê? Pra quê? Né? E mesmo com esse jurado aí defendendo fervorosamente o meu carrossel, eu fiquei em 2º lugar. Nossa. Outro cara ganhou. E o prêmio, né, além da entrada na comunidade, que custava 1.997, tinha um trabalho já fechado que ia fazer junto com o Diego, que era o professor, e a pessoa ia ganhar 3 mil reais por esse trabalho. Que legal. A premiação muito bacana, né? Você tinha o curso ali e você já entrava tendo um cliente, né? Assim, tipo assim, o sonho de todo mundo que tá começando, né? Você estava começando ali no marketing ali. Sim, o sonho de todo mundo. E aí eu fiquei em 2º, não ganhei em 1º, mas o menino que entrou em 1º lugar, ele já tinha comprado o curso, né? Que abriram no 3º dia, então ele já tinha comprado. Então o que eles fizeram? Eles deram o serviço pra ele e deram a vaga pro 2º lugar, que era eu. Poxa, cara, e aí que eu legal. consegui entrar na comunidade. Tem até um story que ficou muito marcado, eu tenho ele salvo, que sou eu, assim, correndo de um lado pro outro da sala e falando no story que eu tinha ganhado a comunidade e que eu entrei e tal.